pessoal. Meu nome é Tássia, eu sou da Casa de Oração de Queimados. Eu comecei a ir na igreja com a minha avó e com meu avô e fiz parte de um conjunto chamado Conjunto Joias de Cristo. E na conferência de 2 anos desse conjunto, durante a pregação do irmão Josias da Casa de Oração de Correios, eu me converti. E a primeira coisa que mudou foi o meu interesse pela Bíblia, né? Eu era muito curiosa, eu queria saber muito, então eu lia bastante. Só que o fato de você saber bastante sobre algo, às vezes, se torna ruim. Porque, não que conhecimento não seja bom, mas porque isso pode despertar a arrogância. E eu era muito dura de coração. Então eu sabia o que era certo, eu defendia o que era certo, mas eu não tinha empatia pelas pessoas. Então eu não entendia por que elas erravam, né? Eu sabia, poxa, se isso é errado, por que você vai fazer? Então eu era muito dura nesse sentido. E com o tempo isso foi mudando, né? Quando eu entrei no Cefet, graças a Deus eu fiz amigos que me ajudaram muito nesse sentido, né? E eu comecei a repensar muita coisa, né? Experiências de vida me fizeram entender o porquê das pessoas errarem em determinadas coisas. E crescimento, né, gente? A gente tem que amadurecer. E essas fases de crescimento, né, durante a vida, elas vêm com certas, né, dores, né, com certas crises, e aí você começa a pensar muito sobre alguma coisa. E nesse período, né, alguns amigos meus me convidaram para começar um trabalho no Cefet e para a gente falar sobre Deus, né? E foi muito interessante porque muitas pessoas que tinham resistência a ir à igreja se converteram, né, nesse trabalho que a gente começou bem despretensioso. E foi muito legal, assim. Depois eu passei para a Universidade Rural e conheci a Aliança Bíblica Universitária, né, a ABU. E foi muito importante na minha vida, assim. A questão de você receber bem as pessoas me destravou em muitos sentidos, assim, de receber as pessoas bem, principalmente pessoas que a gente, né, não conhece, é a primeira vez que você tá vendo a pessoa, e você abraçar, e, sabe, como se você conhecesse a pessoa durante anos. E isso eu aprendi muito na ABU. A importância de você receber bem, a importância do evangelho relacional, da missão integral de você tratar a pessoa, né, na integralidade. A gente tem muita mania de separar a minha vida espiritual, a minha vida profissional. E não, gente, a vida é uma só, a gente tem áreas diferentes da vida. Mas se uma área não for bem, ela vai consequentemente afetar as outras. E a ABU falou muito comigo nesse sentido, né? Me ensinou a abraçar as pessoas, a me preocupar no todo, a importância de você ser mentoreado, de ter alguém que vai conversar com você. E assim, essa parte da mentoria foi muito legal porque tinha uma pessoa que me acompanhava, que conversava comigo, então ia pra minha casa, conversava comigo, a gente orava junto. O primeiro estudo bíblico que eu dei, a pessoa que era minha monitora foi na minha casa, fez o EBI junto comigo, estudo bíblico indutivo, todo comigo em casa. Então assim, foi muito bom mesmo. Me ensinou muitas coisas, inclusive a importância de você passar o bastão. E durante essa fase, eu tive muitas crises existenciais, né? Como eu falei, as fases de crescimento, elas trazem dores pra gente. Então, a gente tem que estar preparado para isso. A gente vai ter dúvidas, né, sobre muitas coisas e a gente tem que entender que faz parte. Quando a gente está fazendo uma reforma em casa, assim, dá uma dor no coração, porque você vai quebrar muitas coisas, vai fazer aquela bagunça, uma sujeira. Mas depois, quando você limpar, né, e terminar a reforma, vai ficar tudo limpinho, do jeito que você queria. E você vai ficar muito feliz, porque a sua casa vai ficar muito bonita, vai consertar aquilo que precisa ser consertado. A mesma coisa na nossa vida. Então a gente tem que se abrir para as reformas que Jesus quer fazer na nossa vida. E na área que for. E às vezes vai incluir abrir mão de certas coisas e certas dores,
né? Abrir mão daquele namoro que você sabe que não é da vontade de Deus, que você sabe que tá te fazendo mal, tá te prejudicando, mas você não quer abrir mão. E Deus tá falando com você que é pra você parar. Aquele vício que você tem, né? Ou então aquele exagero, né, de ver muita televisão e você sabe que tem que, né, dar um equilíbrio. Tem várias coisas que precisam de reforma na nossa vida. E só você vai saber o que precisa ser reformado na sua. Eu tenho muita coisa. Se eu falar aqui, vai dar uma lista. Então, assim, por mais que a gente vá sendo reformado, sempre vai ter alguma coisa que a gente precisa melhorar. Então, tente não se cobrar tanto, mas também seja vigilante. Converse com Deus sobre isso. Sobre as coisas que você tem dificuldade, as coisas que você sabe que precisa melhorar e tem muita dificuldade. Peça a Deus. E se você ainda não começou a reforma no seu coração com Jesus, hoje é tempo. Você pode orar, pedir a Deus para que entre no seu coração, para que te ajude com o problema que você tem, para que Ele te dê forças para honrar o compromisso que você está fazendo com Ele, dele ser o Senhor da sua vida. E, gente, isso é muito sério. Quando a gente fala que Jesus é o nosso Senhor, a gente tem que entregar a nossa casa, né, o nosso coração a Ele. E entregar a chave da casa e falar: Jesus, a reforma é com o Senhor. Do jeito que o Senhor deixar a casa, tá beleza. E sair. E deixar realmente Jesus fazer a reforma. E não ficar querendo controlar. Né? Poxa, Jesus, não é essa pia que eu quero na minha cozinha. Não é esse azulejo. Não, Jesus sabe o que é melhor pra gente. Né? E a gente tem que soltar essa vontade do controle. Eu já falei bastante. E eu deixo essa pequena mensagem, essa pequena história para vocês, né? Das coisas, das reformas que Jesus já fez na minha vida. Espero que tenha ajudado vocês a inspirá-los na reforma de vocês também. Até mais.